A obsessão, ela pode ser realizada por um espírito encarnado ou desencarnado, porque todos são espíritos. A obsessão, ela pode ser realizada de um espírito desencarnado contra um encarnado, de um desencarnado contra outro desencarnado, de um encarnado contra um desencarnado e de um encarnado contra outro encarnado. Obsessão. Já ouviram falar a palavra obsessão? Você está obcecado por fulano. Você está obcecada por cicrano ou por cicrana. Ou seja, obsessão. Uma pessoa está obcecada pela outra por algum motivo. Uma pessoa está obsediando outra. Ela está com obsessão naquela pessoa. Ou ela está obcecada por aquela situação. Ou ela está obcecada pelo objeto tal. Já pararam para pensar nisso? A obsessão, ela vai bem mais longe do que as pessoas possam imaginar. Por isso nós estamos aqui para dar essa palestra, para todos nós refletirmos juntos. O espírito obsessor, seja ele encarnado ou desencarnado, quando ele pratica a obsessão contra alguém, aquilo ali é planejado, há um planejamento, há uma vontade de fazer aquilo. Sim, um planejamento, uma vontade de fazer aquilo. E ele obsedia o outro para prejudicar este outro ou para dominar. Dominar, ou os dois, dominar e prejudicar. Prejudicar por quê? Porque ele não gosta do outro, ele quer fazer mal ao outro, ele não gosta do outro por algum motivo. E dominar? Dominar para quê? Por vários motivos. Pode ser alguém que gosta de manipular consciências, gosta de dominar consciências para elas fazerem o que ele quer. Tudo o que ele quer seria o poder. Ele quer ter poder sobre aquela pessoa ou aquelas pessoas. Ele pode obsediar não só uma, mas pode obsediar muita gente ao mesmo tempo. Depende de quanto conhecimento ele tem, da força do seu magnetismo, da sua força mental, do seu poder de persuasão. Depende de muita coisa. Do conhecimento que ele tem. Quanto mais conhecimento, mais poder. Então, isso é perigoso. Existem inúmeras formas de obsessão. Tem gente que até mesmo se auto-obsedia, ou seja, obsedia a si mesmo, através de emoções desequilibradas, emoções negativas, pensamentos negativos repetitivos. Espíritos podem te intuir, te induzir a pensamentos negativos repetitivos para você se auto-obsidiar, ou seja, ele usa você contra você mesmo. Ele pode usar um medo seu com relação a alguma coisa e exacerbá-lo 10 vezes mais, 20 vezes mais, e você ficar pensando naquilo o tempo inteiro com medo daquela situação. O medo é uma emoção negativa, te paralisa, você não faz mais nada, você fica só pensando naquela situação, com medo.
E esse medo exacerbado, o pensamento repetitivo, você cria uma egrégora na sua própria aura de energias densas criadas pela sua própria mente, pelas suas emoções desequilibradas, que te prejudica, que te faz mal, que pode trazer até mesmo doenças do corpo físico a curto, médio ou longo prazo, dependendo da sua força mental, da sua vontade. Vampirização, pessoas que vampirizam outras. Feitiçaria, ou seja, pessoas que fazem magia negra. E as paixões, essas três situações são três situações que, se você mantiver durante muito tempo, principalmente, longo tempo da sua vida ou a vida toda, se você não mudar, se você não parar com isso, porque dá tempo, né? Mas se você não para, essas três situações fazem com que se crie uma espécie de gosma pegajosa, uma gosma extrafísica pegajosa, que se agrega ao seu corpo astral, o seu corpo espiritual, deixando o seu corpo espiritual mais denso, mais pesado, mais opaco, muito pesado, densificado. Energias criadas por você mesmo, pela vida que você está levando. O seu comportamento, a sua conduta, os seus atos. Vampirização, feitiçaria, ou seja, magia negra, que é feito com a mente, toda magia é mental. Então não precisa arriar nada na encruzilhada, não precisa somente de condensadores energéticos. Você pode fazer isso com a mente, é só sentir raiva de alguém, muito ódio de alguém. Pensar na pessoa já é magia negra. Isso para qualquer pessoa, não importa quem ela seja. Pensou nessa pessoa, sentiu muita raiva dela, um ódio muito grande dela, vontade de destruí-la, vontade de prejudicá-la, muita raiva dela, seja pelo motivo qual for, isso é magia negra. Essas energias vão para aquela pessoa quando você pensa nela e sente a raiva dela, seja ela quem for. Já parou para pensar nisso? Então reflita. Uma cota dessa energia volta para você automaticamente. Você tem um campo eletromagnético e a pessoa também tem um campo eletromagnético. Você traz para você o que você vibra, o que você emana para o próximo, volta para você. E você exala esse campo eletromagnético de ódio, de raiva. Ou seja, como se você estivesse se auto-obsidiando, porque volta para você. E sentir raiva, muito ódio, é uma espécie de auto-obsessão também, porque são emoções desequilibradas muito negativas. Você se prejudica quando você odeia alguém. Já parou para pensar nisso? Vampirização. Vampirizar o outro. Sabe como é que uma pessoa, um encarnado, vampiriza outro encarnado? De várias formas. Existe uma forma que o encarnado faz com que o outro sinta raiva. Fica alfinetando o outro até ele explodir de raiva. Ou faz ele sentir muita ansiedade. Ou faz ele ficar muito curioso. E a pessoa não fala o que é, ele fica, fala logo, cara, você tá me deixando louco, curioso. Quando a pessoa fica logo assim, ó, fala logo, você tá me deixando curioso e louco, ela entra numa ansiedade. Quando ela entra numa ansiedade, a ansiedade é uma emoção desequilibrada. Ela se descompensa, uma descompensação energética. É como se ele baixasse a guarda. Nessa que ele está ansioso para saber o que o outro quer falar, que o outro não fala, o outro já está vampirizando ele. Ele fica demorando para falar de propósito. Porque naquele momento que você está ansioso, querendo saber o que é, ele está te sugando, está te vampirizando.
Sabia disso? É uma técnica de vampirização. A pessoa ficar te instigando para discutir com você, para brigar com você, pessoas que gostam de puxar briga por qualquer coisa, gosta de uma discussão, gosta de uma briga. Por que ela quer a briga? Ela quer que o outro explode de raiva, que o outro retruque a briga. Quando o outro explode de raiva e retruca, ele vampiriza. Isso é vampirização e tem gente que faz isso a vida inteira. Poxa, tem gente que brigava a vida toda. De repente a pessoa resolve melhorar e fala, e não quer brigar mais com o outro. Fala, poxa, você não discute mais comigo, você não briga mais comigo. Poxa, eu queria tanto brigar, como se dissesse, queria tanto brigar com você, que você discutisse comigo, porque era tão bom roubar a sua energia, eu me sentia tão bem vitalizado, e a pessoa que explode de raiva fica mal. Isso é vampirização. É vampirização. Tem vários encarnados que fazem isso uns contra os outros. Pessoa que fica instigando o outro, atacando o outro, para o outro responder o que está atacando, que quer que o outro responda. Quando o outro responde com raiva, o outro que atacou vampiriza a pessoa. É uma atitude de um vampiro encarnado. Como é que faz para não ser vampirizado? Porque nem sempre... como é que eu faço para não ser vampirizado? Você tem que se equilibrar emocionalmente e não cair na técnica do outro. Ou seja, você não tem que explodir de raiva, você não tem que ficar ansioso, todo ansioso. Você se equilibra. Se ele tentar te atiçar a curiosidade, você vai e fala, tudo bem, tá tranquilo, não quer falar, não fala. Mas não fala isso da boca para fora e por dentro você está cheio de curiosidade querendo que ele fale todo ansioso, porque isso não tem como mentir. Se você falou calmo e sereno, mas por dentro você está todo ansioso, ele vai te vampirizar. Não tem como enganar. Então você tem que verdadeiramente não ficar ansioso. Você tem que verdadeiramente não explodir de raiva quando o outro provocar para brigar. Porque tem gente que vai fingir que está na serenidade quando o outro puxa a briga com ele, mas por dentro ele está cheio de raiva, ele vai te vampirizar. Você não tem que só fingir que está tudo bem, por dentro você também tem que estar equilibrado. Não é difícil, dá para fazer, é treino. Através de oração, meditação, reforma íntima, você consegue isso. Se equilibrar. Uma forma muito boa de você conseguir isso é meditação, oração e o Evangelho de Jesus. Pegar o Evangelho de Jesus, estudá-lo, colocar na cabeça, mas principalmente também colocar no coração. No coração. Aí você se equilibra. E aí quando a pessoa te provocar, você não explode de raiva. Quando a pessoa tentar te colocar uma ansiedade, você não explode de ansiedade. Aí ela não te vampiriza. Então você terá que fazer uma profunda cirurgia na sua própria alma, usando o bisturi da verdade e o bisturi da vontade. Você vai ter que fazer uma cirurgia na sua própria alma, usando um bisturizinho da vontade e da verdade. A vontade de quê? A vontade de mudar. Esse é o bisturi. A vontade de mudar para melhor. Uma coisa que só você pode fazer. Os espíritos superiores não vão fazer, Deus não vai fazer, Jesus não vai fazer. É você que tem que fazer. Não adianta ir no centro espírita para pedir para o médium ou para o dirigente espírita, ou no centro de Umbanda pedir para o pai de santo, gente boa, pedir para os médiuns lá da Umbanda para fazer isso por você. Não adianta. Você terá que fazer, você tem que se dedicar, se esforçar para fazer. É você que tem que fazer. Como é que eu me defendo energeticamente? Não é só o campo. Eu vou fazer um campo, tá tudo bem. Quem dera que fosse só isso.
Você tem que se equilibrar, elevar o seu padrão vibratório e se equilibrar. Você estando numa frequência alta e equilibrado, fica muito mais difícil o controle das emoções e o controle dos pensamentos, da sua própria mente, vai ficar muito mais difícil de você absorver energias densas, energias negativas, porque tudo é energia e as energias estão por toda parte. Como é que está a humanidade, como estão os seres humanos? Desequilibrados, a maioria. Com as energias densas. Está todo mundo carregado, vamos dizer assim. Está todo mundo desequilibrado emocionalmente e mentalmente. Então, para você não absorver, não puxar essas energias dessas pessoas, você tem que estar diferente deles. Senão você puxa essas energias não só de pessoas, como você pode puxar essas energias de ambientes, que foram energias deixadas nos ambientes pelas pessoas. Então, se você puxou e ficou mal, então pode ter certeza que você sintoniza com essa energia. Você está em sintonia, em afinidade com esta energia. Porque se você não estiver em afinidade com ela, em sintonia com ela, vai ficar muito mais difícil de você puxar. Não vou dizer que não vai puxar. Pode puxar mesmo não estando em sintonia. Mas fica bem mais difícil, vai puxar bem menos. Vai ficar muito melhor para você. Aí entra o campo para ajudar também. Então muita gente diz assim, essas energias que estão sendo mandadas para mim foi magia negra, foi uma feitiçaria que fizeram para mim. Ou é um espírito, são espíritos que estão mandando isso para mim. Cuidado, nem sempre é. Pessoas que têm um pensamento muito místico, só pensa nisso. São espíritos que estão mandando para mim. É magia negra que estão fazendo para mim. Nem sempre é. Pode ser você mesmo que está fazendo contra você. Ou seja, tem algum problema emocional seu e psicológico que precisa ser tratado. Nem sempre é com um médium ou com um pai de santo ou com uma mãe de santo. Deveria ser tratado com um psiquiatra ou um psicólogo. Se trata no psiquiatra ou no psicólogo, ele vai te ajudar através do tratamento que ele vai fazer com você e você vai se equilibrar emocionalmente e psicologicamente, você vai se sentir muito melhor. Vai melhorar toda a sua condição energética, mesmo que o psicólogo não tenha esse conhecimento. Vai melhorar toda a sua condição espiritual. Então, é o equilíbrio. Eu sei que existem os problemas da vida. E existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que nos desequilibram, sim. Coisas fortes. Isso acontece com todos nós. Já aconteceu comigo, acontece com vocês, acontece com todos nós. Com o próprio Jesus aconteceu isso. Jesus tinha que se segurar muito, ele tinha que se equilibrar. Várias vezes ele teve que se equilibrar. Jesus já perdeu a paciência. Jesus sentiu raiva também. Sentiu raiva. Por que não? Ele estava no corpo humano, físico, cheio de hormônios, estava encarnado. É que ele se equilibrava, ele se esforçava muito para se equilibrar. Ele já ficava lutando contra aquilo para rapidamente tirar aquilo. Às vezes é difícil dependendo da situação, mas dá para fazer. Dá para fazer. O importante é ficar equilibrado o máximo de tempo possível. Quando você se desequilibra, tentar ficar desequilibrado o mínimo de tempo possível. Não manter. Trabalhar, segurar, controlar as emoções. Você já vai saber logo, opa, tô com raiva, opa, perdi a paciência. Segura, 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 segura. Peraí, também que ele manda a pessoa esperar, fala, peraí, e deixa pra lá. E vai voltando. Mesmo que você não esteja totalmente equilibrado ainda, mas você já está no processo, já está indo. Já está indo. E vai para o seu próprio bem-estar e para o bem-estar das pessoas.
É importante a gente estar com isso na cabeça. Muito importante. Alguém já ouviu falar em repercussão vibratória? Isso é muito importante. Imagine que você está sendo obsidiado por um espírito trevoso, por algum motivo. Você não vai ver o espírito trevoso, mas você pode sentir, pode até saber, opa, ele está aqui, ele está me... Quem tem discernimento, ele está me perturbando, porque muita gente não tem. Aí acha que tudo que ele está sentindo é dele. Eu vou explicar. Imagine um espírito trevoso. Um espírito muito trevoso, com muita força mental, muito conhecimento, está te obsidiando. Vamos supor que seja até mesmo um especialista das sombras. O magnetismo dele é opressor. Não é uma energia boa, a energia que ele exala, que ele emana. Ele para do seu lado, vamos supor que você está no quarto, sozinho, à noite, sozinho. Ele para do seu lado, só a energia dele bem ruim, a energia dele de vibrações baixas, só a presença dele já é um magnetismo opressor. Então vai dar uma repercussão vibratória em você que você vai sentir alguma coisa. Você pode sentir o peito afundando, parece ter um peso no seu peito. Você vai sentir angústia, agonia, agitação, insônia, tristeza, depressão, raiva. Um monte de emoções negativas, só por causa da presença dele. E vamos supor que ele está com muito ódio de você, muita raiva de você. Estando com muito ódio, muita raiva de você, ele fica ali do teu lado falando um monte de besteira para você, xingando você de tudo quanto é nome, dizendo que vai te destruir, dizendo que vai acabar com a tua vida, dizendo que vai te torturar, só que você não está ouvindo o que ele está falando. Você não está ouvindo o que ele está falando. Então como é que eu vou sentir essa raiva, tudo isso que ele está me falando? Nem sempre você vai ouvir, porque são poucos os que são claros e audientes. Você vai sentir o que ele está falando para você, tudo de negativo, através das sensações. Então você vai sentir, pode sentir esse peso no peito, você pode sentir essa angústia, esse desespero, você sente um desespero, medo, um medo exacerbado, uma agitação, uma agonia, um desespero. É com que ele está. Isso é a repercussão vibratória. Por repercussão vibratória você sente tudo isso. Você sai correndo pela casa, vou sair daqui do quarto, ele vai atrás de você. Ele quer te prejudicar. Ele quer fazer alguma coisa contra você física. Ele pega a mão dele, o espírito desencarnado. É só um exemplo. Ele enfia a mão no seu plexo solar, no seu chakra e roda assim, de maldade. E aí você vomita. Isso existe. Um espírito pode fazer isso e muito mais. Hein? É que nem tudo é permitido aos espíritos. Isso está no livro dos espíritos. Nem tudo é permitido aos espíritos. Agora, se fosse permitido, se eles pudessem fazer tudo o que eles querem, nossa, eles podem fazer muito mais do que vocês imaginam. Enfia a mão no plexo solar, você vomita. Ele pode pegar uma faca extrafísica, um estoque, um punhal, enfiar em você assim. Você pode cair desmaiado e o seu corpo cai desmaiado, o seu espírito pode pular do corpo, sair do corpo e você ficar inconsciente. Isso pode acontecer. Um espírito pode fazer isso sim. Um espírito pode te causar até mesmo um infarto, um AVC. Sim, um espírito pode fazer isso. Por que eles não fazem isso o tempo inteiro?
porque nem tudo é permitido aos espíritos. Mas às vezes eles conseguem? Conseguem. Por que foi que deixaram fazer? Foi permitido. Por algum motivo foi permitido. E os motivos são inúmeros. Um deles é o karma, algo kármico. Ou outros motivos, inúmeros motivos. Inúmeros motivos. Muito perigoso entrar em sintonia com esses espíritos. Muito perigoso. Imagine um médium ou um espiritualista ou um orador espiritualista ou um médium terapeuta espiritual trabalha com isso, trabalha com essa situação de mediunidade, ou é um espiritualista, ou é um terapeuta médium, seja lá o que for, nessa área espiritualista. Cuidado com as intenções. Intenção? Que intenção? Quais são as suas intenções? Porque de acordo com as suas intenções, você vai atrair os espíritos que vibram de acordo com as suas intenções. Suas intenções são se promover, você quer ser promovido, você quer fama, você quer ser conhecido por muita gente, quanto mais gente melhor. Você quer ficar famoso com o trabalho espiritual que você faz, ou de terapia, ou qualquer outro relacionado à espiritualidade. Você quer solavancar a sua clínica de terapeuta espiritual. Você que está querendo ganhar muito dinheiro, você está visando dinheiro com isso, muito dinheiro, quanto mais melhor. Você está muito focado nisso, muito focado nisso. Cuidado com as desculpas. Ah, eu preciso porque eu tenho que pagar o aluguel do local, eu tenho que pagar as contas. Cuidado com as desculpas, porque isso é fuga. Pensa bem. Seus interesses estão como? Você está querendo a fama? Você está querendo ficar reconhecido demais, exagerado? Você está querendo ganhar muito dinheiro? Você quer muito cliente? Muito? Muito mesmo? Se você estiver muito focado ou focada nisso, muito focado nisso, você pode entrar em sintonia com espíritos perversos, muito perversos, especialistas em enganar. E se você tiver clarividência, ele pode aparecer para você, ele pode transfigurar a forma dele num espírito de luz, seja qual for, um que você goste, e dizer que vai trabalhar com você. Ele vai dar tudo o que você quer no decorrer do tempo. Mas ele vai querer algo em troca, porque ele é das trevas, ele é trevoso, alguma coisa em troca ele vai querer. E não é legal. Ou então ele vai fazer você crescer bastante, depois quando você estiver bem lá em cima, ele vai fazer você cair. E a queda vai ser feia. Porque ele não é um espírito do bem, ele não é um espírito de luz. Então, ele vai te inspirar, ele vai te intuir com tudo que você tem que fazer. E você vai falar, nossa, eles estão me intuindo muito, os mentores. Eles estão me inspirando muito, eles estão me dizendo tudo o que eu tenho que fazer. E eles estão me perturbando, eles ficam falando para eu fazer. Os de luz são assim, eles às vezes são assim, ficam falando o que tem que fazer, mas os das trevas também fazem isso. Eles estão dizendo que eu tenho que fazer, você vai e faz. Sem questionar, sai fazendo, sem discernimento. Quem está mandando? Quem está intuindo? Quem está inspirando? Será que é de luz mesmo? Ah, mas eu vi o espírito. Será que ele é daquela forma mesmo? Ou será que ele transfigurou uma forma para te enganar?
Quais são as suas intenções, como eu disse? Quais são os seus interesses? Será que você verdadeiramente quer ajudar o seu próximo que está com problema? Será que você quer dar um conselho, uma conversa fraterna ou fazer uma terapia verdadeiramente para ajudar aquela pessoa? Você sente amor para aquela pessoa que você faz terapia? Você sente mesmo amor por aquela pessoa que você faz a terapia? Pensa bem, você consegue sentir amor de verdade por ela? Ou você quer o dinheiro dela? Pensa bem. Porque se você não fizer por amor, se você estiver visando o dinheiro daquela pessoa, você vai entrar em sintonia com esses espíritos perversos e eles vão te intuir, te inspirar. Você vai achar que é espírito de luz e são espíritos das trevas, porque eles sabem enganar, eles vão falar bonitinho, eles vão dar conselhos que parecem ser bons. Pessoas que são boas, que são legais, eles vão dizer que aquela pessoa não é confiável, que ela é ruim, que ela não é bem aquilo ali não, que ela não é bem amorosa daquele jeito não, que ela não é bem evoluída não, aquilo é mentira. Ele vai te inspirar essas coisas e a pessoa às vezes é gente boa. Ele vai dizer para você que a pessoa não é boa, que a pessoa é ruim e vai dizer, pode até dizer que a pessoa é a reencarnação de um espírito trevoso que todo mundo está achando que é evoluído. O espírito perverso pode fazer isso. Colocar na tua cabeça que aquela pessoa é ruim. E ela não é ruim, ela é boa. E aí eu pergunto, cadê o discernimento? Será que é isso mesmo? Cuidado com o conselho dos espíritos. Quem está te dando conselho, hein? Ah, são os meus mentores. Eu sou tão espiritualizado. Não, eu sou muito espiritualizado. Eu sou muito espiritualizada. Cuidado, ninguém aqui na Terra é espiritualizado, a não ser que você seja um missionário reencarnado. Um espírito evoluidíssimo reencarnado para ajudar a mudar muita coisa aqui na Terra. Você é um desses? Você é um Sócrates encarnado? Você é um Platão? Você é um Siddhartha Gautama reencarnado? Você é? Será que é? Você é um arcturiano reencarnado? Será? Ou você está se achando demais? Você explode de raiva? Você é agressivo quando as coisas não são feitas do jeito que você quer? Então acho que não tem arcturiano aí não. Não tem quinta dimensão aí não. Então, cuidado. Você entra em fúria quando é contrariado? Quando as coisas não são feitas do jeito que você quer? Vamos supor, você é um dentista. Você divide o seu consultório com outro dentista. Só que o outro dentista tem 90% do consultório é dele, 10% é teu. Ou seja, ele é o majoritário no negócio. 90% do consultório é dele, ele é o chefe. Você só tem 10%. Se ele tem 90%, se ele é dono de 90%, ele manda mais do que você. Ele manda 90% mais do que você só manda 10%. Você só contribuiu com 10% daquilo tudo ali. Ele deu 90%. Então ele manda muito mais. Se ele fizer as coisas do jeito que você não quer, você fica com raiva dele? E você sai falando mal dele para todo mundo? Será que a ideia dele é tão ruim assim? Será que a sua é a certa? Ou você está muito arrogante ou muito orgulhoso achando que as suas ideias são as certas? Será que as suas são as certas ou você está cego achando que você está certo em tudo? Isso é arrogância. Achar que está certo em tudo. Achar que as coisas têm que ser feitas do jeito que você quer. Então o que acontece? Se ele está querendo fazer de uma forma e você de outra, e ele fala, não, eu vai ser dessa forma e pronto, porque eu tenho 90%, e você, ou você acompanha ou você sai. Se você quiser, você me dá os seus 10%, eu compro. Ele fala isso. Vamos supor, ele fala, fica com 100%, você sai. Aí você fica com raiva dele e sai falando mal dele para todo mundo no quarteirão, para todo mundo na rua.
Pois então eu digo que se você fizer isso, você tomou a atitude de uma criancinha mimada, que as coisas não foram feitas do jeito que você quer, aí você saiu falando mal do seu amiguinho de trabalho. Essa é a atitude de uma criança mimada. Criancinha, bem coisa de habitante do planeta Terra, não tem nada de quinta dimensão, não tem nada de arcturiano, não tem nada de espiritualizado nisso. Agora, o evoluído, ele é assim, as coisas não são feitas do jeito que ele quer, ele também não é obrigado a fazer daquele jeito. Ele fala assim, olha só, tudo bem, olha só, não está sendo feito do jeito que eu quero, eu vou sair, mas tá tranquilo, a gente continua amigo, tá? Eu vou fazer o meu trabalho sozinho, mas a gente continua amigo, não é por causa disso que a gente vai perder a amizade. Eu vou fazer o trabalho aqui do meu jeito, você faz do teu jeito, a gente continua a nossa amizade. E não fala mal do cara pra ninguém. Segue sua vida e faz o trabalho do jeito que você quer. Essa é a atitude do evoluído, do cara da quinta dimensão, do espiritualizado. Essa é a atitude do espiritualizado. A atitude da criancinha mimada, do nenenzinho espiritual, do habitante do planeta Terra, infantil, imaturo, que é bem a característica da humanidade daqui da Terra, imatura, espiritual, imatura, que acha que está na quinta dimensão, está difícil se manter na terceira. Acha que está na quinta. Só porque estuda sobre espiritualidade, fica vendo coisas sobre espiritualidade o dia inteiro, não quer dizer que você está vibrando na quinta. Porque precisa muito mais do que isso para vibrar na quinta. Do que ficar vendo vídeo na internet de espiritualidade o dia inteiro. Precisa muito mais do que isso para vibrar na quinta. Então a gente tem que pensar. Porque a característica da humanidade daqui é imaturidade total. É a atitude da criancinha mimada. As coisas não foram feitas do jeito que eu quero, vou me vingar, vou falar mal dele para todo mundo. É a criancinha, imaturo. Bebezinho espiritual. É a pirracinha do neném. As coisas não foram feitas do jeito que eu quero. Então eu vou falar mal dele para todo mundo. É igual o casal, tá? O casal. O casal namora há 3 anos. Sempre foram apaixonados. Mas, de repente, a mulher não está mais apaixonada pelo cara. Aí fala pro cara, ó, quero terminar com você, não estou mais gostando de você, eu quero seguir minha vida, eu não vou ficar enganando você porque eu não sinto mais nada, mas a gente continua amigo, tá? Eu estou terminando com você. Aí o cara finge que tá tudo bem, tá bom, vamos terminar, tá bom. Só que o cara, no fundo, ele não aceitou. Aí depois ele vai, sabe o que ele faz? Ele trama alguma coisa e mata a mulher, porque a mulher terminou com ele. Que isso? O cara matou a mulher porque a mulher terminou com ele? Nossa! Isso é infantilidade total. É imaturidade de espírito total. É imaturo. Imaturo total. Criança, criancinha. Criança espiritual. Criança espiritual. Que é a realidade da humanidade daqui da Terra. Imaturo. Então, quem está espiritualizado, quem está muito espiritualizado de verdade, se você está muito espiritualizado de verdade, você tem que tomar cuidado com quem você vai se relacionar. Porque essa pessoa não vai te acompanhar. Ela não vai te compreender, ela não vai entender o que você está falando. Ela não vai te acompanhar. Você vai estar andando a 500 por hora, ela vai estar andando a 50 por hora. Ela não vai te acompanhar. Então, se você está espiritualizado, você tornou-se diferenciado. Então, você não vai poder se relacionar com qualquer um, senão você vai se arrasar, vai se estrepar. É jugo desigual, dá o nome de jugo desigual. E aí você vai ter que orar e vigiar todo dia. Não existe isso assim. Olha, eu não preciso fazer oração, porque eu sou um espírito evoluidíssimo, eu sei que eu sou evoluído, então eu não preciso orar. Isso é uma burrice, uma idiotice sem tamanho.
Porque o próprio Jesus orava 24 horas por dia. Às vezes ele se afastava, ele ia subir um monte para fazer oração, porque a oração é uma das armas mais poderosas contra as trevas. Quem fala isso é uma ignorância estrondosa do Espírito, dizer que não precisa fazer oração. Oração não é coisa de religioso, não. Oração é conexão direta com Deus, é estabelecer conexão com Deus. É arrogância muito grande dizer isso. Não preciso fazer oração, eu sou evoluidíssimo, e é justamente por você ser evoluído que você vai orar o tempo inteiro. Você está em ambiente hostil, está na Terra, pô. Estão querendo te estraçalhar. Você tem que orar o tempo todo. Isso abre uma brecha gigantesca para as trevas entrar sem inspiração das trevas, que não quer que você ore. Sabe quais são as armas poderosíssimas? 2 armas poderosíssimas. Oração e estudo. São 2 armas que os trevosos odeiam. Quem estuda e quem ora. Orar de verdade, de coração, não é da boca para fora, não. Então, estude e ore o tempo inteiro. Estudei um livro espiritual, acabou, pega outro. Estudei o livro todo espiritual, acabou, outro. Estudei um livro todo espiritual, acabou, outro. Estudei, agora esse aqui, maravilhoso, acabou, outro. Mas cuidado, não é para botar só na cabeça, não. Bota os ensinamentos no coração. Bota os ensinamentos no coração. E você elevando a frequência, você vibrando num amor muito grande, vai ter um grupo grande de pessoas que vai te adorar, vai adorar ficar do seu lado, vai sentir sua energia, vai gostar muito de você. Mas tem um outro grupo que vai te odiar. Vamos supor, tem 10 pessoas aqui, estão num trabalho espiritual. Desses 10, um vibra num amor muito grande. Os outros 9 são normaizinhos, sabe? Normal, como qualquer outro. Não são ruins, não, são normais. Então, esse único dos 10, ele vai ser mais amado do que os outros 9, por causa do que ele emana, por muitos. E outros vão odiar só esse um, odiar com muita força. E os outros 9 não vão odiar. Eles não vão odiar. Então, os que odeiam esse um, eles vão fazer o seguinte, para os outros 9, eles não vão mandar cartinhas desaforadas, debochando, escarnecendo, xingando, dizendo que vai destruir a vida dele. Não, eles não vão fazer isso. Mas para esse um que vibra muito no amor e os outros odeiam, porque estão numa outra frequência contrária àquela, eles vão implicar só com esse. Com esse eles vão debochar, eles vão escarnecer, eles vão dizer que vão perseguir até a morte, principalmente se eles disser que é a reencarnação do Deus dele. Ele vai demonstrar o quanto ele é fanático religioso, o quanto ele é intolerante através das atitudes dele. Quando é que ele diz que quando é que ele mostra que ele é um fanático intolerante religioso? Quando ele diz assim, eu vou persegui-lo até a morte porque ele disse que é a reencarnação do meu Deus. Quando é que ele demonstra que ele é um quadrúpede, um protozoário, uma ameba, escória do universo, médium de Satanás, esponja das trevas? Quando ele diz assim, me mostre os comprovantes das doações. Sendo que o dinheiro, o que é gasto com as doações, é tudo comprovado. Mas mesmo assim fala uma dessa. É nessa hora que ele demonstra que ele é um quadrúpede, um energúmeno, um protozoário, uma ameba, uma esponja das trevas, um médium de Satanás. Por que médium de Satanás, Pedro? Porque ele está seguindo todas as inspirações e intuições do Satanás para escrever isto.
Ele está seguindo todas as inspirações e todas as intuições dos espíritos das trevas para caluniar quem é de bem, para difamar quem é da luz, para perseguir quem é da luz, para escarnecer quem é da luz, para debochar de quem é da luz, para denegrir a imagem de quem é da luz. Tudo inspiração dos espíritos das trevas. É desse jeito. Né? Vamos lá no filme Matrix. Já viram o filme Matrix? Vocês sabem que o filme ali é todo espiritual, né? Quem é que o Neo representa? O Neo representa um espírito muito evoluído. Um espírito muito evoluído. Ele sai da Matrix. Quando ele sai da Matrix, o que aconteceu? Ele despertou. O véu caiu. Ou seja, ele passou a ver todo o espiritual. A realidade como ela é. Só dele ter desperto, ele já vai ser visado pelos agentes. Quem são os agentes? Os espíritos das trevas. Aqueles de terno, de óculos escuros, seriões, os agentes, são os espíritos das trevas. Agora, se o Neo ter desperto, já vai chamar a atenção dos caras. Se o Neo resolver instruir todo mundo que está na Matrix, se ele resolver instruir todo mundo que está na Matrix, para tirar todo mundo da Matrix e fazer todo mundo despertar, aí, meu amigo, aí ferrou. Aí os agentes vão vir 10 mil vezes, 1 milhão de vezes mais fortes para cima do Neo. Para cima do Neo. O Neo está em Zion. Em Zion ele está mais seguro. Mas quando ele resolve deitar naquela cadeirinha da nave Nabucodonosor, botar um negocinho atrás da cabeça, dar aquela dormida ali e aparecer na Matrix, os agentes estão lá. Já viu como acontece? O que falam para o Neo quando ele desperta? Falam assim para ele: se você ver um agente na tua frente, cara, corre como você nunca correu na vida. Fuja. Porque eles são complicados, perigosíssimos. Não dá para lutar contra eles não, e cuidado. Só que eles não sabiam que o Neo era diferente. Nem o Neo sabia quem ele era. Ele duvidava. Ele duvidava. Mas o oráculo disse que ele não era o escolhido. E ele falou: sabia, cara, que eu não era o oráculo. Me desculpe, meu filho. Você é muito bom, mas você não é o escolhido. O oráculo sabia que ele era o escolhido, sim. O oráculo falou de propósito que ele não era o escolhido. Ele era assim. Por que o oráculo falou isso para ele? Que ele não era o escolhido? Porque ele tinha que descobrir por si mesmo. Ele tinha que confiar. Ele tinha que acreditar. Falar que ele é muito fácil. Oh, eu sou, beleza, vou fazer. Não, ele tinha que acreditar. Ele tinha que confiar. Quando é que ele confiou? Quando ele ficou frente a frente com um agente e ele não fugiu. E o agente ficou lento para ele quando ele começou a se desviar de tudo, lutar contra ele e tudo mais. E aí ele ganhou do agente, em vez do agente pegar ele voou para cima do agente, entrou no agente e explodiu o agente. E aí o Morfeus disse: eu disse, Trinity, que ele era o escolhido. Sempre confiei nele. Morfeu, pai João de Aruanda. Eu disse, Trinity, que ele era o escolhido. Ninguém acreditou, só o Morfeus. Nosso pai João. Então, vamos voltar lá no Neo. Se o Neo sair de Zion, botar um negocinho lá, deitar na cadeirinha, botar um negocinho atrás da cabeça e entrar na Matrix, o que acontece? Os agentes sabem quem ele é. Ele vai na Matrix para quê? Para que o Neo vai lá na Matrix? Para despertar todos os que são da Matrix, através do que ele vai falar, do que ele vai instruir.
do que ele vai instruir. Vocês já perceberam no filme que os agentes, eles entram dentro da pessoa que eles quiserem? Percebeu isso? Sim, quando um agente está correndo atrás do Neo, o que ele faz? Ele entra dentro de uma pessoa, não entra? Aí faz assim e se transforma num agente, não é assim? Aí vamos supor que o Neo dá um tiro nele. Quando dá um tiro nele, quem é que cai? Quando cai? Quando cai, quem é que cai? A pessoa que o agente entrou. Aí o agente sai, porque a pessoa já morreu, o agente sai e entra mais em quem? Entra em qualquer outra pessoa que esteja ali, numa maior facilidade. Aí o Neo vai lá dar o tiro no outro. Aí quem cai? Cai a pessoa que o agente entrou. Só que tem outra pessoa ali. Aí o agente saiu daquele, porque aquele morreu, entra em outro numa facilidade danada. Que é isso? Isso é o quê? Simbiose, sintonia, afinidade. Então isso quer dizer que o agente, ele encontra sintonia na esmagadora maioria das pessoas. Ele encontra sintonia na esmagadora maioria das pessoas. Ou seja, está praticamente todo mundo em sintonia com os agentes. Quem são os agentes? Eles são bons ou maus? Eles são maus. Então, se eles encontram sintonia nas pessoas, as pessoas são o quê? São mais. E muitas dessas pessoas que os agentes entram, muitos eram policiais, pessoas honestas e outras profissões, de várias profissões. Advogados, arquitetos, engenheiros, faxineiros, mendigos, qualquer pessoa. Mas essas pessoas, muitas delas pagam suas contas, não são criminosos, não cometem crime nenhum. Quem disse que precisa cometer um crime para entrar em sintonia? Mas elas têm arrogância, têm orgulho, têm inveja, têm ciúme, têm ódio, têm fanatismo, têm intolerância religiosa, muitos deles. Então eles encontram sintonia facilmente em praticamente todos eles. Então os agentes são os espíritos das trevas que entram nas pessoas. Então eles fazem o quê? Eles usam as pessoas para atacar o Neo, a Trinity e outros que trabalham com eles, que saíram da Matrix e estão ajudando os outros a sair da Matrix. Isso quer dizer o quê? Que se você saiu da Matrix e resolve instruir as pessoas para sair da Matrix, os agentes vão usar quem? Para te destruir, para denegrir a sua imagem, para te caluniar, para te difamar, para debochar de você, para te perseguir, para ficar vasculhando a sua vida para tentar encontrar alguma coisa errada para te acusar. Quem que os agentes vão usar? Eles vão entrar em quem? Nas pessoas que estão em sintonia com eles. Você quer mesmo entrar nesta? Se você quer entrar nesta de tirar os outros da Matrix, segura o tranco. Segura o tranco. Não pense você que vai ser fácil, porque a Matrix toda vai vir para cima de você, usada pelos agentes. E que coisa, hein? Quer ser médium de Jesus? Lembra do que fizeram com ele? Então não pense que não vão fazer diferente com você. De uma forma diferente, porque os tempos são outros. Mas pode ter certeza, vão te crucificar. E em muitas das vezes, quem vai te crucificar, quem será usada pelos agentes, são aqueles que estão mais próximos de você.
Lembra do Cypher? Cypher traiu todos os que estavam ali. Sim, os agentes também vão usar aqueles que estão ali junto com você. E talvez Neo, Morpheus, o Mouse, a Trinity, o Epoch e os outros, pode ser que eles não tenham feito as coisas do jeito que o Cypher queria. E aí o Cypher se une com os agentes e se volta contra. Porque o Cypher é uma criancinha mimada. Talvez aquilo ali era um trabalho de muita expansão de consciência do Neo e dos outros, e o Cypher queria transformar aquilo numa igreja. E aquilo não é uma igreja. Está bem distante de ser uma igreja. É melhor o Cypher voltar para a igreja mesmo. Está muito para a cabeça dele. Talvez ele tenha desperto agora para o universo, para a expansão de consciência. Ele está muito deslumbrado, mas ele ainda está muito na igreja. A igreja está muito forte nele ainda. Ele não está preparado para caminhar com Neo, Morpheus, Trinity, Mouse, Epoch e outros. Pode ter certeza. Morpheus, Neo, Epoch não vai fazer as coisas do jeito que Cypher quer. Porque Cypher ainda está muito limitado. Ele está muito na igreja ainda. E o Morpheus, o Neo, meu amigo, eles estão bem distantes da igreja. Eles estão bem distantes de religião. Porque religião é coisa de crianças. Eles têm expansão de consciência. Eles não pararam na Lua, nem em Marte. Eles vão bem além disso. Eles viajam um universo inteiro, outro universo, outro universo, outro universo, outro universo, outro universo, um super-universo para outro super-universo, com outro universo dentro desse outro super-universo, outro universo dentro desse outro super-universo, sai desse super-universo, vai para outro super-universo. Conhece todos os outros universos dentro desse outro terceiro super-universo. A Lua ficou bem pouco, né? Que dirá o planeta Terra, senão um ponto em um universo comum. Um pequeno ponto. Quase nada. É muito pouco. Bota pouco nisso. Então, se é muito pouco, o Neo não tem que se preocupar com nada do que os Neandertais daquele planeta, que é um ponto no universo, vão fazer contra ele, planejar contra ele, falar dele ou pensar dele. Ele vai se preocupar com isso? Não, ele vai usar a arte do foda-se, Marco Aurélio. Marco Aurélio, filósofo, a arte do foda-se. Estão tramando algo contra você, Neo. Foda-se. Estão falando mal de você na internet, Neo. Foda-se. Estão planejando algo contra você, Neo. Foda-se. Neo, estão denegrindo a tua imagem, estão te caluniando e difamando. Foda-se. Neo diz, eu não tenho controle com relação ao que os Neandertais vão fazer contra mim. E o que eles vão fazer? Foda-se. Neo sabe quem ele é, Neo sabe o que ele está fazendo e o que ele não está fazendo. Neo sabe o que pode fazer e o que não pode fazer. Se Neo está incomodando muito é porque Neo tem muita luz,
mas muita luz. Bota luz nisso. E todos aqueles que trazem muita luz têm que dar uma de Marco Aurélio aqui na Terra. Porque pode ter certeza, os agentes vão entrar em muita gente para tentar pará-lo. Os agentes tentaram entrar em muita gente para parar Jesus. Os agentes entraram em muita gente para parar Akhenaton. Os agentes entraram em muita gente para parar Siddhartha Gautama. Os agentes entraram em muita gente para parar Allan Kardec. Os agentes entraram em muita gente para tentar parar Chico, Francisco Cândido Xavier. Até hoje entram. Mesmo depois deles terem desencarnado. Até hoje. Tentam distorcer tudo o que eles disseram. Tentam dizer que o que eles disseram não existe. É uma viagem que não foi bem assim. Até hoje. Para vocês verem o quanto eles incomodam. Imagine se eles não apertassem o botão do Marco Aurélio. Sabe qual é a verdadeira coragem? A verdadeira coragem. A verdadeira coragem ela é praticada quando mesmo que você esteja com muito medo, mas com muito medo, você vai lá e faz o que tem que ser feito, mesmo com medo. Sabe quem disse? Quem disse isso? Marco Aurélio. Essa é a verdadeira coragem. Sentir o medo forte, mas mesmo assim fazer o que tem que ser feito. Lembra dos grandes imperadores que mataram muita gente? Eles mataram muita gente, não mataram? Um dia a hora deles também não chegou? Todos morrem. Nosso tempo aqui é curto. Todos vamos morrer. Todos vamos desencarnar. O corpo físico que eu digo. Então não se preocupe com os outros. Seja um homem ou uma mulher boa e faça o que tem que ser feito. O tempo está correndo, o tempo está passando. Marco Aurélio. Marco Aurélio disse isso. Mas fale a verdade, com sabedoria, mas fale, mesmo que doa. E é exatamente por falar a verdade que vão entrar em fúria, e quando entrarem em fúria, a frequência baixa, entra em sintonia com os agentes entram dentro deles e os usam como instrumento e marionetes. Obsessão. Usar para dominar a pessoa para fazer o que eles querem. Os doentes são atraídos para os médicos. Os doentes não querem ser curados, eles são rebeldes, eles gostam de ser malucos. Eles gostam de viver num hospício, num sanatório penal, que é o planeta Terra. Mas eles odeiam os médicos, mas não conseguem deixar de ouvir os médicos. Porque eles sabem que no fundo, os médicos estão falando a verdade. Porque os médicos têm um magnetismo poderosíssimo e eles não conseguem deixar de ouvir os médicos. Eles ouvem os médicos do início ao fim. Eles não conseguem deixar de ouvir os médicos. Demonstrando assim que o tratamento que os médicos estão dando, está dando muito certo. Porque no fundo, eles sabem que o que os médicos estão falando é a verdade. E no fundo, eles sabem que os espíritos deles gritam por essa cura. Porque no fundo, eles não aguentam mais sofrer. Mas a rebeldia está falando muito alto. Mas não tem problema. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Chega uma hora que eles não aguentam mais sofrer, eles vão falar, não aguento mais, eu me entrego. Eu vou ouvir os médicos e vou seguir o que os médicos estão falando.
os médicos vão ser jogados nesses hospícios. Os médicos são sãos, mas serão vistos pelos loucos como louco. O médico será visto pelos loucos como louco, quando na verdade os loucos são os loucos. Os loucos vão fazer de tudo para deixar o médico louco. Com as merdas que eles vão espalhar para o médico por aí, as calúnias, as difamações que eles vão espalhar para o médico, eles vão tentar deixar o médico louco, perturbando o médico. Só que o médico vai usar o botão do Marco Aurélio com os loucos. Sinônimo de Marco Aurélio, foda-se. Ele não vai deixar se influenciar pelos loucos. Ele não vai se deixar afetar pelos loucos. É da natureza dos loucos fazer loucura. É desse jeito que funciona. Lembra da feitiçaria? Do início do vídeo? Vampirização, feitiçaria e as paixões. Lembra que toda feitiçaria é mental? Basta sentir a raiva da pessoa, pensar na pessoa e sentir muita raiva dela, já é magia negra? Tem alguém com raiva aí? Imagine uma montanha, você está no alto da montanha. Sabe quando você grita e dá eco? Eco. Então, vou gritar do alto da montanha. Tem alguém com raiva aí? Aí? Olha a magia negra. Magia negra. Ela volta. Os médicos falam duro. Mas esse falar duro dos médicos, pode ter certeza, mesmo que não pareça, é por amor. Pode ter certeza, porque os médicos descem no hospício por amor, porque eles não precisam estar no hospício, eles não são de lá, eles já saíram de lá já, ó. Tem médico que os mundos que eles viveram, que eram hospícios, esses mundos nem existem mais. Na época que os médicos ainda eram loucos, e os mundos que eles viveram nem existem mais. Então os médicos sabem o que estão fazendo. Os médicos conhecem toda a psicologia dos loucos que estão naquele hospício. Então ele sabe como fazer. Ele sabe como tratá-lo. Ele sabe como chamar a atenção dos loucos. Porque os loucos são rebeldes, eles já são maus há muito tempo. Se falar muito amorosinho, cheio de nhenhenhê, como todos os outros falam, não chama a atenção dos loucos. Não chama a atenção deles. Os médicos sabem como chamar a atenção dos loucos. Quando os loucos ficam com tanta raiva dos médicos e fazem de tudo para pará-lo e destruí-lo, mas os médicos ensinam para eles. Quando os loucos tentam ir até mesmo no trabalho dos médicos e tentar falar com os amigos deles de trabalho para tentar descobrir alguma coisa errada deles, e aí ele é como? Ele é isso, ele é aquilo, para chegar a esse ponto, mostrando que a pessoa verdadeiramente é uma louca, maluca, alucinada, quer dizer que o trabalho dos médicos está fazendo muito certo. Quando um louco pega o carro e vai até a casa do médico para ficar na rua vigiando num carro com isso filme, isso quer dizer que o trabalho do médico está dando muito certo.
Porque o louco tá piradaço, ele tá obsessivo no médico. Porque o médico tá falando muitas verdades sobre ele, tá colocando um espelho na cara dele. Ele não está suportando ouvir as verdades sobre si mesmo. Então ele vai tentar destruir o médico a qualquer custo. Só que o médico é regido por alguém muito maior. O médico é um pedaço dele no hospício. O médico incomoda bastante. Os médicos incomodam bastante. O médico conhece toda a psicologia dos espíritos que vibram na terceira dimensão. Os médicos são psicólogos espirituais e tanto. Eles sabem o que estão fazendo. Os médicos sabem instruir, ensinar, falar as verdades e jogar com as palavras certinho, de uma forma que vai no ponto. Não se iludam com corpos físicos humanos. Vocês não têm ideia de quem são os espíritos que estão dentro daqueles corpos. E eles podem ser sua mãe, seu pai, seu irmão, seu primo, seu amigo, seu conhecido, o mendigo da rua, o lixeiro, o advogado, o professor, qualquer um. E eu digo para vocês, eles são a maioria. A maioria. Será que os habitantes daquele planeta de terceira dimensão, que é um hospício, um sanatório penal, será que os habitantes dali sabem verdadeiramente o que é um mundo feliz? Ou eles só falam, ou só ouviram falar? Será que eles já visitaram um mundo feliz no período entre vidas ou qualquer outro momento da sua imortalidade? Ou só ouviram falar? Ou será que estão ouvindo pela primeira vez? Então é diferente se você só ouviu falar ou só estudou sobre, do que aquele que vivenciou, que conhece, que já visitou, ou até já viveu lá. É bem diferente, né? Não é diferente? A prática é muito mais forte do que a teoria. Assim como a pena é muito mais forte do que a espada. Então, ler e falar sobre, qualquer um pode fazer. Agora, você já viveu aquilo? Você já viveu? Você já ficou frente a frente com um arcanjo? Você já ficou frente a frente com o Mestre Jesus? Frente a frente? De acordo com seus estudos e a sua doutrina, você não pode ficar frente a frente com Jesus porque ele pode te fulminar. Jesus é um ignorante, ele não sabe controlar a energia dele. Ele é um retardado e burro, né? Ele é incontrolável. Assim como só existe ele, o Todo-Poderoso do Universo, não existe mais nenhum igual a ele ou maior do que ele. É normal, eu entendo. Seres primitivos têm a tendência a idolatrar deidades, a idolatrar deuses, aquela visão infantil.
É igual fazer a passeata na rua por uma estátua de gesso. Infantil. A visão completamente infantil das coisas. Crianças correndo atrás de uma estátua. Em que nível da evolução a humanidade deste planeta está? O complemento está vindo aí. Direto. Não para. Quem estiver pronto, segue. Quem estiver pronto, está aberto. Quem não estiver pronto, pira. Pira legal. Pira na batatinha legal. Pira na batatinha. Quem parou no século XIX e não quer sair de lá, vai pirar legal. Com o novo que está vindo e o novo que virá. Mas vai pirar legal. Equilíbrio. Paz. Controle das emoções. Pensamentos positivos. Independente de como os outros estejam. Marco Aurélio. Independente do que os outros falem. Independente do que os outros planejem. Independente do que os outros façam. Independente do que os outros tentem fazer. Siddhartha Gautama, Buda. Por quê? Um médico não se desequilibra, nem se preocupa e nem fica com medo com a atitude de loucos crianças. É a mesma coisa que um homem de 2 metros de altura, 30 anos de idade, ficar com medo de uma criança de 3 anos que está dizendo que vai bater nele. Por acaso o homem de 30 anos de idade e 2 metros de altura vai chegar para a criança de 3 anos que está tentando bater nele e vai falar assim: ai meu Deus, e agora? Essa criancinha de 3 anos quer me bater. Ai, eu tô morrendo de medo. Ai meu Deus, acabou minha vida. Ai meu Deus, eu tô com medo da criancinha de 3 anos. Você sabe o que Jesus fez quando ele estava sendo torturado pelos Neandertais há 2000 anos atrás? Neandertais é forma de falar, tá? Eu sei que eram homo sapiens. Mas a atitude deles era, né, de orangotangos. Que não entenderam. É muita luz, né? Muito amor, né? Vamos destruir. É demais para a cabeça. Você sabe o que Jesus fez quando ele estava sendo torturado e crucificado? Ele tinha tanto controle mental, ele tinha tanto equilíbrio, que enquanto ele estava sendo torturado, ele concentrou tanto a mente dele, que ele só ficou assim: é só um corpo, vai passar, tá acabando, já já o corpo morre, eu vou explodir, eu vou sair, eu vou voar pelo universo, vai ser uma luz estrondosa, um estouro no universo, já já eu saio. São neandertais, não sabem o que estão fazendo, são ignorantes. E o outro tacando coisa e rindo, cuspindo. Se você é isso mesmo, sai agora, chame o teu Deus agora, tu não és o Cristo, tu não és o Messias. E ele, sem ligar para aquilo, sem se afetar com as ofensas, com os deboches, com as gargalhadas. Porque ele não vai se afetar com que animais estão gargalhando, hienas que estão rindo e gargalhando. São primitivos. Ele sente a dor? Sente. Mas ele concentrou muito a mente. E passou. E continuou amando. E continua. Porque ele ainda insiste. Tem
retardado mental aí pela internet, inspirado pelas trevas, dizendo que Jesus já foi embora e não está mais aqui. Quem disse? Retardados mentais que falam isso não tem conteúdo. Já não aparecem na internet há tempos, e quando aparece, é um conteúdo fraco, pouco. Não tem magnetismo, não tem luz, não tem evolução. Se perde por si mesmo. Se perde por si mesmo. Vocês conhecem a parábola da a laranja que mais brilha? Conhece? A laranja que mais brilha está no pé de laranja. Tem outras laranjas que estão no pé também. As outras laranjas que estão no pé, elas estão podres, mesmo estando no pé. Elas não precisaram cair para ficar podres. Elas estão no pé e estão podres. A laranja que mais brilha mantém o pé vivo. O pé de laranja. Uma laranja mantém o pé. Não é o pé que mantém a laranja, não. Nesse caso, é a laranja que mais brilha que mantém o pé de laranja vivo. Então, a laranja que mais brilha mantém o pé vivo e mantém as laranjas podres no pé sem cair. A laranja que mais brilha é o verbo. A laranja que mais brilha é cheia de luz. E só fala coisas de luz. Ela está com as laranjas podres naquele pé, mas ela não se contamina com as laranjas podres. Ela está tentando fazer com que as laranjas podres também se tornem maduras. Precisa brilhar, não, pelo menos maduras. E se as laranjas podres se esforçarem, se dedicarem, elas podem se tornar maduras. Elas não vão brilhar agora, mas podem se tornar maduras, que já é um grande passo. A laranja que mais brilha, ela é comandada por uma laranja gigantesca lá no universo. E a laranja que mais brilha fica ali, instruindo as laranjas podres naquele pé. Comandada pela laranja grandona, que brilha muito e infinitamente lá no universo. Comandando, tentando. As laranjas podres não absorvem, não conseguem. E tenta. Os outros pés em volta falam assim, você é louco, laranja que mais brilha, vai embora, larga isso. Você é maluco de estar aí. Ele não vai, porque ele está obedecendo a laranja gigantesca, infinita lá do universo. Os outros não entendem. Vai. Tentou. E as laranjas daquele pé continuam insistindo em ficar podres. Até que chega um momento que a laranja infinita lá do universo chega para a laranja que mais brilha e diz, pode cair do pé e ir embora. A laranja que mais brilha obedece à laranja infinita do universo e ela cai do pé. Quando a laranja que mais brilha cai do pé, o pé seca. Quando o pé seca, as laranjas podres caem do pé que secou no chão e todas explodem e se destroem. Mesmo depois de todo o tempo que a laranja que mais brilha falou. A laranja que mais brilha ouve das outras laranjas dos outros pés assim, o que você vai fazer agora? Você está sozinho, você não tem mais companheiros. Acabou então, não é? Acabou para você. As laranjas eram podres, mas elas te ajudavam nisso, naquilo outro. E agora como você vai viver sozinho? Como você vai fazer esse trabalho sozinho? Olha que ignorância. A laranja que mais brilha é a encarnação do Deus vivo na Terra. A laranja que mais brilha tem muita luz.
Se ela tem muita luz, ela tem muita comunhão com Deus. Se ela tem muita comunhão com Deus, ela é a prosperidade, ela é a fartura, ela é o amor puro, ela é a alegria. As coisas para ela só dão certo onde ela pisa vira ouro, onde ela pisa prospera, onde ela pisa as coisas acontecem, onde ela pisa ela é o verbo vivo, onde ela pisa ela é a presença do Deus vivo, então as coisas acontecem onde ela pisa. Então as outras laranjas que falam isso não entendem nada de quem é aquela laranja que mais brilha. Então a laranja que mais brilha sabe quem ela é. Então essa laranja que mais brilha, ela sai andando, mesmo todo mundo falando que ele se ferrou, que não vai dar certo, ele sai tranquilaço, porque ele sabe que onde ele pisar, tudo vai acontecer, tudo vai brilhar. E a laranja infinita que está lá no universo vai usar aquela laranja que mais brilha para outras laranjas por aí, pelo mundo afora, que precisam dessa luz da laranja que mais brilha. Então a laranja que mais brilha não se preocupa com nada, porque tudo para ela dá certo, tudo para ela acontece. Burras são as laranjas podres que não entenderam ou não quiseram entender. E perdem a oportunidade. Há 2000 anos atrás, Jesus encarnado ficou frente a frente com Públio Lentulus. Aquele que hoje aqui no Brasil é venerado como um deus. Jesus ficou frente a frente com Públio Lentulus. E disse, Públio Lentulus era senador, poderoso na terra. Tinha todas as regalias, riqueza. Mas Públio Lentulus era muito arrogante, prepotente, ganancioso. Há 2000 anos atrás, ou seja, há 2 milésimos atrás. 2000 anos são nada no universo. Há 2 milésimos atrás. Jesus ficou frente a frente com Públio Lentulus há 2000 anos atrás e disse para Públio Lentulus: larga tudo, larga o Senado, larga isso aí e me segue e poupe séculos de sofrimento. Públio Lentulus disse: não, você é louco, cara. Eu vou largar o Senado, eu vou largar esse poder todo. Você é maluco. Jesus chegou e falou: tudo bem, valeu. Mete o pé então, vou seguir minha vida. Jesus, a laranja que mais brilha, não obriga ninguém a nada. Nem insiste, nem implora. Não existe implorar. Por favor, me segue, vem comigo. Não, é sim, sim, não, não. Quer vir comigo? Vem. Não quer? Beleza. Tchau, perdeu a oportunidade. Não existe isso de insistir e implorar. O cara não quer a luz? Não quer as riquezas eternas? Quer as riquezas materiais? Beleza, vai. Quer as perecíveis? Fica com as perecíveis, que não valem nada. Fica com elas. Nós não insistimos, nem procuramos seguidores e nem corremos atrás deles. Laranjas que mais brilham, elas não fazem isso. Os outros vêm até elas. Eles atraem as pessoas. Eles não precisam ir atrás deles.
eles vêm até nós. Máximo que ele pode fazer é chamar. É o chamado que não vem dele, vem do Pai. O Pai fala através dele. E chama. Quer caminhar comigo? Deus está perguntando, Deus está te chamando. Você quer? Não quero. A minha vida lá é mais importante. Tá bom, fica na tua vida. Quem é luz para onde quer, qualquer lugar que vá. É luz no inferno, é luz no céu, é luz na terra, é luz em Marte, é luz na Lua, é luz no Sol, é luz na parte escura do universo, é luz entre uma galáxia e outra, é luz no centro da galáxia, fora da galáxia, na periferia da galáxia, é luz no outro universo, no superuniverso, é luz em Avona, fora de Avona, é luz do lado de Deus, sem Deus está longe, é luz em qualquer canto, é luz debaixo da pedra, é luz debaixo do mar. É luz em qualquer lugar, porque quem é luz, ninguém tira isso. A luz dissipa as trevas, não o contrário. Não são as trevas que dissipam a luz, é a luz que dissipa as trevas. Isso é uma lei no universo que nenhum espírito pode tirar. E a luz não precisa ser perfeita. A luz pode ter defeitos. Sim, quem disse que precisa ser perfeito para ter muita luz? Quem disse? Quem disse? Principalmente se a luz estiver encarnada, sujeito a todos os hormônios e toda a cultura daquele planeta, todo o esquecimento. E aí... Um corpo físico pesado, pesadão, denso, que solapa todas as faculdades do espírito dele, tira até a lembrança dele. Não vai ser perfeito, vai ter coisas para trabalhar. Mas não deixa de ser quem ele é. E isso é a verdade. Nada mais que a verdade, nada além da verdade. Alegria e riqueza não estão aqui na Terra. Estão lá. Não estão na Matrix. Está lá em Zion. Forma de falar. Vocês conhecem a parábola da casa de 10 quilômetros de comprimento? A parábola da casa de 10 quilômetros de comprimento. Ela é bem grande. Metade dessa casa é branca. A outra metade é vermelha. Nós vamos pegar 3 pessoas. Uma pessoa correu do início da casa, aqui, do lado esquerdo, a parte branca, e ela correu 1,5 km. Correu, falou, nossa, essa casa é muito grande. Ela ficou cansada. Já corri 1,5 km. Ela é branca. Eu não vou correr mais não. Ela é branca. Já corri muito. O daqui, do lado direito, da parte vermelha, correu 2 km. Correu. Aí cansou também. Ficou cansado. Já corri 2 km. Essa casa é muito grande. Ela é vermelha. O terceiro tinha um preparo físico muito melhor. Estava acostumado a correr maratonas. Ele correu a casa inteira. E ele percebeu que metade da casa era vermelha e metade era branca. Os 3 se encontraram. O que correu só a parte branca, o que correu a parte vermelha e o que correu a casa toda. Se encontraram e foram tomar um refrigerante no bar, os 3, para bater papo sobre a casa.
aí, o que você achou da casa? É uma casa muito bonita? É, uma casa muito grande. É uma casa muito legal. E aí, o que você achou da cor da casa? Um fala, a casa é toda branca, né? O outro, não, a casa é vermelha. O outro fala, não, cara, a casa é branca. Eu corri 1,5 km, a casa é branca. O outro, eu corri 2 km, eu sei mais do que você, ela é vermelha. Eles não se entendiam. Um jurava que era branca, outro jurava que era vermelha. E o terceiro ficou calado ouvindo os dois, até que ele resolveu se pronunciar, porque os dois falaram assim, e aí, cara, você que correu bem também, você está dizendo que correu a casa inteira, que cor ela é aí, hein? O cara falou assim, ué, as duas cores que vocês disseram, metade dela é branca e metade dela é vermelha. Os dois, aqui, esqueceram que estavam discutindo, porque um dizia que era branco, outro dizia que era vermelho, eles se uniram e ficaram contra o cara que disse que a casa era vermelha e branca. E o cara que disse que a casa era vermelha e branca, que correu a casa inteira, falou, cara, eu corri a casa toda, ela é vermelha e branca. Os outros dois não tiravam a opinião de jeito nenhum, não tinha ninguém que tirasse da cabeça deles que a casa não era branca e vermelha. Ou era branca ou era vermelha. O que correu a casa inteira era muito mais sábio. Ele tinha um Marco Aurélio dentro dele fortíssimo. Então ele não ia se estressar com os outros dois neandertais ignorantes, que acham que são os donos da verdade. Então, ele ficou bem tranquilo, ele não discutiu, não perdeu as estribeiras com os dois e disse assim para os dois, olha só, não vamos brigar, nós somos amigos, eu gosto muito de vocês, não tem problema. Você fica com a tua parte vermelha, você fica com a tua parte branca e nós nos amamos e somos amigos. Tudo certo? Eles falaram, tudo bem. Foi melhor ele ter paz do que razão. Ele preferiu a paz. Eu sei que eu sou muito feio, mas eu vou ficar aqui de frente para a câmera. Eu não sou feio, Vitória? Horrível, nossa. Ela é cega. Iludida. Tá muito apaixonada e ficou cega. Sabe quem representa o cara da casa vermelha e o cara da casa branca? Eles representam os habitantes do planeta Terra, principalmente os religiosos, que acham que sabem tudo. Os conhecedores de todos os mistérios do universo. E também representam aqueles que não estudam nada de espiritualidade, não estudaram nenhum livro espiritual sério, ou então estudou 1, 2, ou 3, ou 5, ou 4, ou 10, e já acha que sabe tudo, e dá opinião na internet sobre o que eles pensam, em comentários e outros lugares. Os sabichões. Os que conhecem tudo de universo e de espiritualidade. Ou aqueles que estudam 30 ou 40 anos uma única doutrina, alguns livros, 5, ou 10, ou 20, ou 20 e poucos, só daquela doutrina, mas não abre a mente para outros livros, outras doutrinas, porque tem a mente engessada, cristalizada, mente limitada, visão estreita, protozoário, quadrúpede, neandertal, esponja das trevas, topeira, e acha que tem o conhecimento de tudo que há no universo. Vocês sabem o que uma divindade do universo, essas divindades que tem no universo, deidades, divindades, sabe como é que eles veem habitantes de planetas de terceira dimensão? Eles veem essas pessoas, esses espíritos desses planetas, sejam encarnados ou desencarnados, como insetos. Insetos.
E eu não estou exagerando. Ou seja, pobres coitados, desgraçados, desgraçados espirituais. Sim, eu estou falando no português, claro. A verdade dói, né? É a realidade. Por que você está falando desse jeito, Pedro? Tem que falar. Porque a humanidade daqui da Terra está achando que sabe tudo. Eu não sei nada. Eu sei muito pouco. Muito pouco. O pouquinho tiquinho que eu sei, eu falo. Um pouquinho de expansão de consciência que eu tenho, eu estou passando aqui. Eu ainda tenho muito que aprender. Muito. Porque eu não sou Deus. O único que sabe tudo é o Criador incriado. Nem as deidades sabem tudo, nem as divindades sabem tudo. O cara pode até criar um universo. Ele não sabe tudo. Jesus não sabe tudo. Outros superiores a Jesus também não sabem tudo. Nós somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Coloquem isso na cabeça de uma vez por todas. Nós somos aprendizes. Quando vocês resolverem se unir, se amar, se respeitar e parar de degladiar entre si, por causa de convicções e pontos de vista, aí nós estamos prontos para a regeneração. Que também é muito pouco ainda, mas, poxa, de regeneração para provas e expiações já é maravilhoso. Enquanto continuarem degladiando entre si, se ofendendo, brigando por causa de pontos de vista, de convicções inabaláveis, estão muito distantes da regeneração. Estão próximos de Quiron, que já foi uma galera grande para lá, hein? Só que só existe Quiron. Existem outros, iguais a Quiron por aí pelo universo. O universo é vasto. Então os exilados não vão só para Quiron, vão para outros também, outros aí bem complicados. Para quebrar pedrinha, para virar homenzinho das cavernas, falar uga-uga e ficar grunhindo. Não fala nem direito, não sabe falar. É isso que muitos daqui querem? Depois de ter micro-ondas, helicóptero, avião, ar-condicionado, pizza, lasanha, quer virar homem das cavernas depois de ter experimentado tudo isso? Por causa de besteira? Por causa de bobeira? Enquanto não se amarem de verdade, vão sofrer. Por que é que Deus permite tanta guerra? Por que é que Deus permite isso? Deus respeita o livre-arbítrio. Ele deixa, quer fazer guerra? Deixa se destruir, doer bastante. Porque não tem vencedor em guerras. Todo mundo se machuca. Destrói. E quem vence hoje, amanhã perde. Ah, venci nessa vida. Na vida que vem vai perder. Se não perder nessa mesma vida, em outra ocasião. Se destrói, se mata, dói. Até que vão falar assim, opa. Acho que a gente não está lucrando com isso, não. Uma hora a gente vence, outra hora a gente perde, dói pra caramba.
não está tendo lucro nisso. Eu acho melhor a gente parar com isso. Eu acho melhor a gente fazer diferente. Eu acho melhor a gente parar com as guerras e todo mundo ser amiguinho e se respeitar. Eu acho que vai ser a melhor atitude mais sensata. Que precisou doer várias vidas para chegar a essa conclusão? Que aquilo ali não vale a pena, só traz coisa ruim para você, dor e sofrimento? E precisou desse tempo todo? Por que não chega nessa conclusão agora? Porque eu já cheguei nessa conclusão já, ó, há muito tempo. Quando pararem de ser egoístas, querer só ficar ricos em cima dos outros, e distribuir, ajudar todo mundo, porque com as riquezas que tem nesse planeta aqui, dá para todo mundo ser rico. Dá para todo mundo ficar bem. Mas não, eu fico ricão e os outros ficam pobres e eu fico rico às custas da pobreza e da miséria dos outros. Pensamento reptiliano total. Total, réptil total. Como se isso fosse algum lucro. Como se isso fosse legal. O sofrimento dos outros é o meu sofrimento. Porque eles e eu somos um só. Nós somos um. Se o outro sofre, eu sofro. Se o outro está feliz, eu estou feliz. Se o outro está pobre, eu estou pobre. Então, eu tenho que descer e fazer alguma coisa para ajudar. Mesmo que eu seja estraçalhado por eles. Mesmo que eu seja caluniado, difamado e me persigam, eu vou descer para ajudá-los. Porque eu não consigo ficar aqui parado, olhando daqui de cima, eles se destruindo e serem burros. Eu tenho que descer para ajudá-los, mesmo que eu seja estraçalhado por eles. Eu vou descer. Teve um cara que veio aqui há 2000 anos atrás e ensinou o que era o amor. Não aprendeu ainda não? Não aprendeu ainda? Tem que ficar repetindo? Precisa mais de quê para aprender? Será que tem que fazer uma despolarização dos estímulos de memória em vigília para ver as vidas passadas, as besteiras que fez, para ver se toma jeito nessa? Tem que lembrar, tem que ver? Olha, melhor não lembrar não, hein? Vai doer. Vocês sabem qual é o momento que nós estamos vivendo? É um momento difícil, tá? Bem difícil. Aqui na Terra não é um momento fácil, não. Já percebeu que tá todo mundo maluco? Tá todo mundo louco? Ah, percebeu não? Tá todo mundo maluco? Nas ruas? Tá até difícil para ir nas ruas? Tá todo mundo louco? Tá uma agressividade total, uma falta de educação total. Tem gente se identificando como porco, tem gente se identificando como galinha. Já não percebeu como é que tá, não? Impaciência total por aí. No Rio de Janeiro, então, nossa, é uma festa. É a cidade maravilhosa, é a maravilha do inferno. Não sabe por que o mundo tá louco? Sabe qual é um dos motivos que tá todo mundo louco? É um negocinho chamado ressonância Schumann. A frequência tá, ó, tá lá em cima. Aí não acompanhou a frequência, fica todo mundo maluco. Porque tá longe daquela frequência. E outra coisa também, um monte de espíritos trevosíssimos, milenares, que já não encarnam já há milênios,
que dominam consciências, encarnação após encarnação, porque eles não encarnam, mas os outros encarnam. Encarnação após encarnação, eles dominam na erraticidade e quando encarnam. Na erraticidade e quando encarnam. Eles obsediaram tanto tempo, tantas vidas, essas pessoas, dominaram essas consciências por tanto tempo, que esses espíritos já foram tirados da Terra, muitos deles. Então, se eles foram tirados da Terra, os fios que ligavam as mentes deles nas mentes dessas pessoas foram cortados. O que aconteceu? Essas pessoas estavam tão viciadas na obsessão desses espíritos, tão viciadas, que quando cortou, eles enlouqueceram. Eles enlouqueceram. Ou você acha que o que está acontecendo aí fora é brincadeira? Por que eles estão tão surtados assim? Por que eles estão tão loucos assim? Pensa. Rasga esse véu. Sai da hipnose. Sai da ilusão. Acorda tu que dormes. Desperta. Sai da Matrix. Sai da doutrina. Sai da religião. Acorda. Existem consciências por aí que vocês nem imaginam que existem. Que se vocês soubessem que existe, ainda bem que não vê. Porque se visse, soubesse que existe, ia todo mundo pirar. A sorte são os confederados que tomam conta de tudo e mantêm tudo sob controle. Se não fossem os confederados, já tinham dominado tudo. Os trevosos já tinham transformado esse mundo num mundo agreste, num mundo seco, sem vida. Porque eles representam a destruição e a morte. Deus é vida, Deus não é isso não. Por isso está todo mundo louco. E os que dizem que vibram, eu vibro, eu sou espiritualizado, eu vibro na quinta dimensão, vibra nada. Na primeira contrariedade, primeira vez que te contraria, tu já entra em fúria. Que vibra nada. Vibra na agressividade, vibra no ódio, na raiva. É nisso que vibra, na arrogância, no tem que ser feitas as coisas do jeito que eu quero, senão eu destruo tudo, eu piro, eu me volto contra você, eu vou falar mal de você. Que quinta dimensão é essa? Que espiritualidade é essa? Eu estou falando isso com muitos, são muitos que são assim. Que a gente fala assim, não, ele está falando de mim, hein? É, porque eu estou descrevendo tão detalhadamente mesmo sem te conhecer que você acha que eu estou falando de você, eu nem te conheço, pô. Porque quem está falando através de mim te conhece. Ou você acha que eu estou falando sozinho? Eu nunca falo sozinho. No vídeo eu boto o nome de um só, que é o principal, mas tem muitos outros. Às vezes o principal sai e entra outro que eu nem sei quem é, mas eu confio, eu sei de onde veio. Eu sinto. No momento que nós estamos de rebeldia total, se você é um anjo encarnado, você é amor puro? É, você é amor puro. É amor puro, sim, você vai continuar sendo amor puro. Mas infelizmente você não vai poder falar mansinho com todo mundo, senão eles montam em cima de você e eles te estraçalham. Infelizmente você tem que vestir uma armadura de guerreiro e falar um pouco mais forte, você tem que se impor. Senão eles montam nas tuas costas e destroem com você. Mesmo você sendo amor, você tem que vestir uma armadura de guerreiro, pegar uma espada azul reluzente, um escudão de ouro cheio de pedras preciosas, né? E eu sou o guerreirão. E aí, ó, o buraco aqui é mais embaixo, hein? Eu dou uma pisada no chão, 500 quiumbas caem. Vai vir? Tem que ser assim. Temos que agir de uma forma que não gostamos, porque só ouvem desse jeito. É brincadeira?
Estamos vivendo num momento crítico, sim. Mas não deixamos só os doentes, loucos, soltos, os trevosos soltos. Mandamos descer e continuam descendo iluminados. Tem vários. Já estão e outros estão vindo. Para ver se dá um jeitinho, né? A gente sabe que não são todos que vão vir. Muito pelo contrário. Vai vir uma minoria. Mas vai vir. Vai vir uma galera boa. Mesmo sendo a minoria. Vai vir para a luz. Para a gente já é uma vitória imensa. Agora os outros, quer ficar no ódio? Quer ficar no fanatismo religioso? Na intolerância religiosa? Quer ficar no escárnio? Quer ficar na calúnia, na difamação? No ciúme, na inveja? Na raiva pura? Quer ficar nisso? Com vocês mesmo. Quer ficar na ignorância? No universo tem leis. E o universo tem dono. O universo tem dono. E não pensem vocês que vocês não estão vendo o dono, que ele não existe. Ele existe. E existe mais do que vocês possam imaginar. E esse dono, ele é tão grande, que ele pode se subdividir em muitos. E ele sai se espalhando pelo universo inteiro, subdividido. E ele até encarna em mundos. Então ele está em toda parte. E nada foge do controle dele e nada fica no oculto para ele. Ele está vendo tudo. É uma ignorância muito grande achar que ele não existe. É um adormecimento muito forte. É um sono muito profundo achar que ele não existe. Nós respeitamos, entendemos, mas é uma ignorância, é um sono muito profundo achar que ele não existe. Ele existe. Sempre existiu e sempre existirá. Ele é. E isso que eu estou falando não é religião. E ele também não é religioso. Ele entende os filhos criancinhas, nenéns, os protozoáriozinhos que ainda são religiosos. Ele entende isso. As amebinhas que ainda são religiosas. Ele entende esse momento. Mas ele não é. E a atitude dele é totalmente diferente do que as suas religiões ensinam. Porque as pessoas acham que o conhecem. Não conhecem, não. Mas não conhecem mesmo. Estão bem distantes dele. Que o amor dele esteja nos seus corações. Precisa muito.